Olá, bom dia. Muito obrigado por terem vindo a mais este seminário da Link e que nós temos organizado durante este ano. O tema do seminário de hoje, como sabem, é o Online Desk. É simultaneamente um tema simples, mas um tema complexo e no qual nós estamos muito empenhados como Link. Primeiro, o contexto, não é? Ao fim e ao cabo, o use case do Online Desk é muito conhecido. Enfim, os negócios, quer sejam negócios que tenham clientes, quer tenham utentes, quer seja o cidadão normal, hoje em dia sabe que é muito mais fácil tratar dos seus assuntos de uma forma interativa, digital, do que de forma presencial. É mais simples por todas as razões e a pandemia só veio mostrar que é um imperativo, até em várias situações, que para futuro, se calhar, se vão alargar, porque estas questões de teletrabalho, deslocalização, etc., vão mudar os padrões da própria sociedade. Portanto, do ponto de vista da utilização e da necessidade, eu penso que é evidente que em todo o espectro da área económica até à área pública e de atendimento ao cidadão. Posto isto, neste contexto, quais são as três principais razões por que nós na Link nos interessamos profundamente por este tema? O primeiro é, se quiserem, a interface, não é? Ao fim e ao cabo, qualquer destas soluções tem que ter uma boa interface para dispositivos móveis ou para dispositivos fixos. Muitas das vezes a concentração que se faz sobre o desenvolvimento de um produto deste tipo é muito baseada na interface. Há muita gente a propor produtos, inclusivamente low-code, para fazer esta interface. Mas a nossa abordagem é que, mesmo com low-code, primeiro que tudo está lá code, não é? E, portanto, tem um custo. E segundo, muitas vezes, quando se vai analisar por trás do low-code, o custo inerente das plataformas para o disponibilizarem é muito elevado. E, de certo modo, o que está a resolver é apenas o aspecto da interface, que obviamente é um aspecto importante, mas não é um aspecto crucial neste tipo de aplicação, pelo menos como nós o vemos. É claro que se a pessoa quiser fazer as páginas mais sofisticadas, como nós dizemos, fazendo o pino, fazendo tudo o que for preciso, é evidente que pode ter uma necessidade de grande customização, mas na maior parte das vezes é relativamente standard a interface que nós queremos disponibilizar. Portanto, um dos nossos primeiros pontos é a interface tem que ser simples, tem que ser gerada o mais automaticamente possível e nós não estamos numa de low code, estamos numa de no code. Portanto, não ter código desenvolvido. Um segundo aspecto, um pouco destas aplicações tipo Online Desk, é que são um Lego. Se concentrar muito sobre o aspecto da interface, claro que ela é importante, é crucial, mas pode estar a esquecer outras coisas tão importantes como, por exemplo, os mecanismos de autenticação, cada vez mais importantes. Nós na Link há 20 anos que desenvolvemos sites, por exemplo, para a área bancária. Hoje em dia toda a gente sabe que os mecanismos de autenticação têm vindo a tornar-se cada vez mais sofisticados. Se o produto não tem uma capacidade de evolução Lego, neste sentido de eu poder colocar o que for necessário, por exemplo, nesta área da autenticação, outro aspecto que para nós também nos parece muito relevante é tudo o que tem a ver com os documentos. A interface, sim, é extremamente importante, como eu já acabei de dizer, mas na maior parte dos casos, tudo isto tem a ver depois com documentos que suportam o processo e o modo como o cliente ou o utente interage com a organização. Toda a facilidade de recuperar, juntar, ter um processo que na realidade acompanha a vida do documento, que faz com que o atendimento seja verdadeiramente um atendimento digital e não apenas uma interface pura e dura de recolha de documentos, faz toda a diferença neste caso. Um terceiro aspecto também é que isto das interfaces está sempre a evoluir, como tudo, mas aqui particularmente eu acho que a evolução é muito marcada, não é? Estava eu dizendo que é muito importante as interfaces para dispositivos móveis, isso é óbvio, praticamente é o dispositivo do futuro que nós vamos usar, mas é bom pensar que se calhar de hoje para amanhã o que vai precisar na interface é algo que, por exemplo, fale com o seu cliente ou fale com o seu utente, algo que permita, por exemplo, nesta questão que normalmente é chamada de chatbots, permitir uma interface muito mais simples com o seu utente, por razões de marketing, em alguns casos, porque a vossa concorrência já faz, ou por razões realmente de tentar ajudar e explicar ao cliente como é que deve interatuar com o sistema. Ou, se quisermos ir um pouco mais à frente, em muitas das interfaces existem preenchimentos e é necessário colocar dados. Todos nós temos esta experiência de ser extremamente gratificante que a interface seja inteligente, que vá buscar os dados por nós, que preencha automaticamente muito o que lá está, que vá buscar o contexto, que seja fácil de utilizar nesse aspecto. E, portanto, a nossa abordagem para
Este problema não é tanto a abordagem que poderia ser simplificada de que queremos estar aqui a dispor de uma interface para fazer o atendimento online. Acho que é um pouco mais do que isso. É a tentativa de ter uma plataforma que, na realidade, supostos customer journeys que possam ser necessários para os vossos utentes e que o faça nesta perspectiva de no-code, Lego, com várias peças e tentar que as peças sejam as melhores possíveis e que o aspecto da integração seja resolvido pela ferramenta e não por um projeto de desenvolvimento que a organização tenha que fazer depois de ter a interface e que esteja adaptado às tendências de evolução, porque certamente esta é uma área que vai ter uma evolução muito grande no próximo futuro. E, portanto, penso que é este tema que os meus colegas vão desenvolver. Mais uma vez agradeço a todos por estarem presentes e espero que seja uma sessão interessante sobre este tema. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Paulo Teixeira e sou responsável da oferta Online Desk na Link. Na sessão de hoje iremos ver uma demonstração da utilização da plataforma, quer do ponto de vista de um utilizador externo, um utilizador que acede à plataforma para fazer um pedido, quer do ponto de vista interno, uma organização que recebe pedidos do exterior. Vejamos então como é que se faz uma submissão de um pedido através da Online Desk. Quando entramos no Online Desk, temos acesso a um conjunto de informações, sejam os pedidos que já colocamos, sejam as mensagens que recebemos, os agendamentos, e também temos acesso aos serviços que estão em destaque num determinado momento, assim como à ajuda, à informação que é disponibilizada para o utilizador. Os serviços podem ser organizados em categorias e, neste caso, iremos ver, por exemplo, a categoria das certidões, podendo consultar aí todo um conjunto de informações sobre todos os formulários que estão disponíveis nesta categoria. E, a partir daí, dar início ao meu pedido. Uma outra maneira de chegar a um determinado serviço é através de uma campanha. Ao aceder à campanha, temos acesso logo ao preenchimento do formulário e este preenchimento permitir-nos-á não só submeter um conjunto de informação, assim como também anexar documentos associados a este pedido. Neste caso, é a candidatura a um concurso de recursos humanos. Uma vez preenchido, podemos então submetê-lo e anexar os documentos obrigatórios que este formulário obriga. O cartão do cidadão, o currículo do candidato e outros documentos que se julguem necessários. Pode-se neste momento submeter o pedido verificando o número que foi atribuído e os anexos que foram acrescentados ao pedido. A partir do momento em que está submetido, já podemos consultar na lista de pedidos efetuados e verificar o estado em que está o nosso pedido. Após a submissão do pedido, entramos então no tratamento interno. O primeiro destinatário recebe um e-mail com um link para a plataforma, neste caso o EdocLink, onde a primeira etapa é processada, uma triagem das candidaturas. O processo irá seguir o seu tratamento, a avaliação do currículo vitae e a aprovação, a sua pré-seleção para a entrevista. Diversos intervenientes agem sobre o pedido e, finalmente, é enviado para o Online Desk uma mensagem que permite informar o utilizador do estado, neste caso, solicitando que ele agende uma entrevista. A notificação pode ser enviada por e-mail ou por SMS e, a partir do momento em que o utilizador entra na plataforma, para além de consultar os agendamentos existentes, poderá acrescentar um novo pedido de agendamento, neste caso de uma entrevista. É selecionado o serviço pretendido, as datas possíveis
e é submetida ao agendamento. Com isso vimos como um processo pode ser iniciado no Online Desk, tratado internamente no serviço e finalmente avisado o utilizador para o seu fecho. Acabamos de ver a submissão de um pedido e agora iremos ver um método alternativo de dialogar com a plataforma, o chatbot. Através do chatbot iremos ver como o utilizador pode entrar em diálogo com a plataforma, obter a informação que quer e submeter os seus pedidos. O Online Desk oferece outros modos de interação com o cliente, nomeadamente mecanismos de chatbot que permitem um diálogo inteligente com o utilizador. Através do chatbot é possível não só obter informações gerais como específicas sobre um determinado pedido, como também identificar um determinado formulário e assim poder de imediato preenchê-lo e submeter o pedido associado. Neste caso, por exemplo, estamos a perguntar ao sistema como obter uma determinada certidão. Após um pequeno diálogo, é possível então identificar a certidão pretendida e o sistema oferece de imediato um link que nos permite preencher o formulário. Informações sobre o custo e outras informações são também possíveis de obter através do chatbot. Vamos então preencher o formulário de um determinado pedido de uma certidão. Os campos são preenchidos, procede-se à submissão, eventual assinatura e carregamento de anexos, somos informados sobre o valor a pagar e é gerada uma referência multibanco e o sistema fica à espera que se pague a taxa. Através do chatbot também se podem consultar o estado dos pedidos e outras informações que tenham a ver com a identificação do utilizador ou que tenham a ver com uma determinada circunstância específica. Neste caso, o utilizador irá tentar saber o estado em que está um determinado pedido que foi feito anteriormente. O sistema pergunta sobre o número de identificação fiscal do utilizador e assim já consegue identificar o pedido e dar informação sobre o seu estado. Neste caso está em análise. Acabamos de ver o chatbot e a sua funcionalidade de atendimento automático. Iremos ver agora o modo como a plataforma pode ser configurada, sendo parametrizada de modo a ter o comportamento que se pretende. Não há necessidade de programar, há necessidade de preencher um conjunto de campos, um conjunto de parâmetros que governam o comportamento que a plataforma tem. Vejamos então como se configura a plataforma. Vamos escolher a interface de back-office, que nos vai dar acesso a um conjunto de objetos em que poderemos configurar, adaptar e colocar pronto a funcionar. Vamos escolher um formulário e vamos escolher o formulário que anteriormente vimos, um formulário das candidaturas. Ao escolher o formulário das candidaturas, temos um conjunto de campos que podem ser alterados, que têm a ver com nomes, descrições, algumas instruções de preenchimento, o tipo do formulário em si, o formulário em si que poderá ser um PDF, um formulário web ou HTML, e outros links que me permitem desencadear o processo e configurar o modo como o formulário é utilizado na plataforma. Podemos gravar. E uma vez gravado, podemos então ver a relação deste formulário com um sistema externo. Neste caso, o sistema externo usado é o EdocLink e vamos ver como é que conseguimos mapear todos os objetos e todas as características do EdocLink na plataforma Online Desk, de modo a permitir que os pedidos que são recolhidos em Online Desk sejam colocados no lugar correto, em todo o ambiente correto do EdocLink. Podemos então olhar para o tipo de documento associado a este formulário, por exemplo, o cartão de cidadão, os currículos que eram exigidos e configurar não só o documento, como também, se é obrigatório, se não é, acrescentar outros documentos e garantir que assim temos um conjunto de anexos associados a um determinado formulário. Os campos do formulário também terão de ser mapeados em campos do EdocLink ou em campos de outro sistema externo. Neste caso, para cada campo, iremos associar um campo no outro sistema e com isso, criar uma ligação entre esses dois elementos.
Os utilizadores que têm a possibilidade de aceder a um determinado formulário são também configurados através de perfis que são criados e que permitem que determinados utilizadores possam fazer determinadas tarefas, neste caso, a submissão de um formulário. As taxas e pagamentos associados aos pedidos são configurados aqui. O EdocLink tem o conceito de provedor de taxas, são módulos de taxas que calculam as taxas de um dado pedido de acordo com a sua lógica de negócio, e estas taxas poderão ser fixas ou poderão ser variáveis. Do mesmo modo também o provedor de pagamentos, que irá criar as referências multibanco ou os DUCs, que depois permitem ao utilizador fazer o pagamento do seu pedido. Estas configurações, de novo, não implicam programação. As entidades que têm acesso à plataforma, os utilizadores, também podem ser geridos por um módulo interno ou externo, e neste caso iremos ver como se configura a utilização do módulo de entidades do EdocLink. Mais uma vez, é configurado um provider e não precisamos de codificar nenhuma linha, apenas configurar os parâmetros que associam este provider ao método de pagamento que pretendemos, ou neste caso, aos módulos e entidades que pretendemos. Os conteúdos usados, por exemplo, no contexto das campanhas, são geridos a partir deste módulo. Há pouco víamos a campanha de recrutamento, e a campanha de recrutamento pode ser configurada do modo como está a ser mostrado, criando um conjunto de textos e um conjunto de imagens e links que permitem oferecer nas páginas de entrada acesso direto a determinados pedidos, por exemplo. Uma vez submetido à alteração da campanha, ela fica imediatamente disponível no portal de serviços. Com isto, vimos como se configura a plataforma sem usar uma única linha de código, apenas parametrizando e configurando. Acabamos de ver a plataforma Online Desk dando uma perspectiva genérica das várias funcionalidades disponíveis, quer do ponto de vista do utilizador, quem submete os pedidos, quer do ponto de vista da organização, quem trata dos pedidos. A seguir, iremos ver o testemunho de uma organização, a Câmara Municipal de Matosinhos, que implementou a plataforma Online Desk e assim conseguiu oferecer um portal de serviços eficiente e que vai de encontro às necessidades dos municípios de Matosinhos. Bem, a importância dos canais digitais para a transformação digital é fundamental, ou seja, a Câmara de Matosinhos, como a administração pública no geral, tem que acompanhar tudo o que diz respeito à inovação e à disponibilização de serviços online de última geração. Portanto, a Câmara de Matosinhos tem feito e está atenta a isso e tem realizado um conjunto de investimentos grandes nesta área e tenta, de alguma maneira, estar na linha da frente das melhores boas práticas que se fazem a nível nacional e até internacional nesta matéria. Bem, a solução da Link que adotamos, o Online Desk, surgiu quase de uma forma natural. Portanto, a Câmara de Matosinhos utiliza já o EDOC como base da sua gestão documental, portanto, e há mais de uma década. Portanto, e para nós, quando conhecemos o Online Desk, foi para nós uma opção natural, porque pelo facto de estar integrado e, no fundo, partilhar a plataforma de colaboração que existe internamente. Portanto, no nosso caso, acabou por ser uma decisão fácil, principalmente pelos benefícios que traz de trabalhar com um único operador, que nos permite depois integrar aquilo que chega fora com aquilo que já existe e que está enraizado já dentro da organização. Portanto, o papel do Online Desk tem sido fundamental, porque veio revolucionar um pouco aquilo que é o atendimento e a forma também como gerimos a nossa relação com o município. Efetivamente, a Câmara de Matosinhos já teve no passado serviços online, mas de uma forma, diria, um pouco desgarrada, ao ponto de ter, inclusive, abandonado a solução. Portanto, e o Online Desk surge, no fundo, como um complemento àquilo que é a gestão documental em utilização no município.
Para nós tem uma grande vantagem, para nós, da parte da informática, tem uma grande vantagem no sentido em que a solução partilha aquilo que é o atendimento presencial com o atendimento online, o que significa que temos uma única base de trabalho, portanto, e quando alteramos um formulário, uma taxa, um requerimento, essa situação está espelhada automaticamente, quer para o atendimento presencial aqui nas nossas instalações, quer para o cidadão que está a utilizar a ferramenta em casa. Isso para nós foi uma grande mais-valia e, de facto, garante-nos que o que temos disponível é sempre a última versão, independentemente do canal que a pessoa utiliza. Em termos de ganhos, o principal ganho tem a ver com o número de atendimentos presenciais que diminuíram substancialmente. Portanto, temos já algumas estatísticas internas que demonstram claramente uma diminuição do canal presencial para o online, o que era, no fundo, o nosso grande objetivo. Não que nós não gostemos de ter aqui o cidadão, mas de facto é importante que os cidadãos que possam e que já utilizam as ferramentas digitais possam utilizar estas ferramentas para evitar a deslocação aqui ao município para tratar, às vezes, de questões meramente burocráticas. E esse, de facto, é de longe a mais-valia que temos sentido. Obviamente que ao nível interno foi feito também algum trabalho ao nível de desmaterialização de processos, portanto, e reengenharia, e paralelamente à questão do atendimento online, foram feitos também aqui alguns trabalhos ao nível dos fluxos e da automação de algumas etapas, sempre no sentido de os processos serem mais céleres e de facto as tarefas que têm que ser realizadas pelos nossos colaboradores sejam de facto tarefas de valor acrescentado e não meramente tarefas quase administrativas puramente, portanto, sem grande valor acrescentado. Ao nível do feedback, nós temos um bocadinho de tudo, ou seja, obviamente que é uma transformação grande. O principal núcleo de utilizadores tem a ver com a gestão urbanística, portanto, gabinetes técnicos. Pronto, grosso modo, tem um know-how grande da utilização das ferramentas, mas ainda assim o digital trouxe aqui algumas novas regras que numa primeira fase é sempre difícil de dar resposta, porque no papel consegue-se fazer uma série de coisas e quando vamos para o digital, não. Portanto, e nesse sentido, esta introdução de regras obriga também aqui a alguma alteração dos comportamentos. Em todo caso, portanto, grosso modo, o feedback que temos tido é muito positivo, porque evita, acima de tudo, as deslocações ao município, permite fazer os pagamentos das taxas por referências multibanco. Portanto, há toda uma agilização e um ganho de produtividade para o cidadão, e neste caso para os gabinetes de arquitetura, que de facto colmata em parte também algumas novas regras, até por questões de segurança, que nós temos que introduzir neste canal para garantir que todo o processo é tratado de forma correta. Portanto, o nosso balanço é muito positivo até agora. Em todo caso, também temos trabalhado com a Link e temos reuniões periódicas no sentido de continuar a evoluir a solução para que tenha mais funcionalidades e que permita chegar a um número cada vez maior de utilizadores. E neste momento acabamos de terminar a primeira parte deste evento. Foi feita uma apresentação da nossa solução, o modo como pretendemos dar resposta aos desafios do atendimento, e contámos também com a preciosa colaboração do engenheiro Bruno Oliveira, que nos apresentou a forma como a Câmara Municipal de Matosinhos está a enfrentar este desafio e o modo como está a desmaterializar os processos que estão a ser fornecidos aos seus municípios. Iríamos agora dar início à segunda parte do evento, que conta onde vamos fazer um pequeno debate, que conta aqui com um painel constituído pelo Paulo Teixeira,
que na Link é o responsável pela área de desmaterialização do atendimento, no qual se engloba o portal de serviços Online Desk, e o Sérgio Guerreiro, professor do Instituto Superior Técnico e investigador do INESC-ID, que tem colaborado connosco na parte das arquiteturas empresariais e muito também focado na desmaterialização e no modelo de implementação dos processos das organizações. E para dar início a este debate, não podemos fugir da situação que vivemos e, nos últimos tempos, as sociedades e as organizações, de um modo geral e até planetário, sofreram um enorme choque e, num espaço de tempo muito curto, tiveram que se adaptar e dar resposta a um conjunto de novos desafios que foram surgindo. Mudaram-se hábitos, mudaram-se comportamentos de comunicação de indivíduos com as organizações, dos modelos de serviços que as organizações prestam, da forma como as organizações se implementam os seus processos, das ferramentas que disponibilizam, enfim, várias situações tiveram que se alterar, inclusive até algo que afeta o dia-a-dia, que tem a ver com as relações de trabalho presencial, o teletrabalho, sistemas mistos. Foi efetivamente necessário dar uma resposta num espaço de tempo muito curto. Portugal não saiu fora deste esquema e as organizações portuguesas também tiveram rapidamente de se adaptar e de forma mais ou menos estruturada, com maior ou menos grau de improviso. O certo é que a economia não parou e as organizações conseguiram dar resposta aos desafios que foram surgindo. A questão que colocava ao Paulo, fruto muito do contacto que ele tem tido com as organizações e dos projetos que com quem vindo a trabalhar, a questão que se coloca agora é se o nível de resiliência que foi criado em termos das organizações será já ou não suficiente para, se viermos a ter um novo choque, dar resposta àquilo que venham a ser os desafios. Sim, as organizações prepararam-se às vezes de um modo impulsivo, outras vezes de um modo planeado, mas prepararam-se. A maior alteração que eu vejo nem sequer é nas organizações, a maior alteração que eu fui assistindo e na minha vida pessoal e também no que me dizem os nossos clientes, é nos hábitos dos seus clientes. As pessoas habituaram-se à interação remota, as pessoas habituaram-se a ver vários canais para resolver o mesmo tipo de necessidade e esta multiplicidade, essa escolha levou a que também as pessoas alterassem o modo como lidam com as organizações. Um exemplo típico é o aumento significativo de pedidos noturnos que houve em algumas organizações. Já a banca tinha sofrido um processo desta natureza há uns anos, quando há mais de uma década, apostou fortemente nos seus portais de serviço a cliente e aí já se tinha notado o deslocar no tempo das transações, o que tem impacto, por exemplo, nas janelas de paragem dos sistemas, por exemplo, ou de manutenção. Isso tem impacto muito grande na necessidade de um trabalho 24 horas por dia, na necessidade de uma disponibilidade muito maior do que aquela que era necessária, e isso obviamente trouxe um stress muito grande para as organizações que estavam ao mesmo tempo a desmaterializar os seus processos, que estavam ao mesmo tempo a reorganizar o modo como administrativamente tramitava, processava os pedidos e entregava os seus resultados. E isso era um processo que já existia, mas que de repente sofre um embate, e é um embate que normalmente obriga a não só repensar toda a cadeia processual, mas também toda a infraestrutura de suporte. As clouds vieram trazer, obviamente, alguma resposta a alguns destes problemas, a necessidade de espalhar geograficamente, muitas vezes, o serviço. Não só os clientes estão espalhados, mas também a prestação do serviço. Por exemplo, uma autenticação pode ser feita perante um servidor que está na administração pública portuguesa, ou pode ser feita perante um conjunto de servidores que estão espalhados no mundo inteiro, depende um pouco do contexto dessa autenticação. E isso levou a que houvesse a necessidade de apostar fortemente na regularização de um conjunto de processos administrativos, um conjunto de processos de suporte e também num conjunto de processos de atendimento.
Já agora, pegando nas tuas palavras, Paulo, e estamos a falar de processos administrativos, estamos a falar de processos de atendimento, é óbvio que para conseguirmos ter o nível de eficiência das organizações, eles têm que andar em conjunto. Passava-te agora a palavra, Sérgio, fruto da tua experiência, quer académica, quer profissional e de contactos com as empresas, como é que achas que as empresas portuguesas, privadas, a administração pública, têm reagido a este desafio e como é que têm feito evoluir os seus processos? Bem, bom dia Paulo, bom dia Ricardo. Obrigado de facto por essa questão, que há, portanto aqui como nós vimos nesta demonstração que o Paulo fez do produto, uma ligação muito íntima com, efetivamente, processos de negócio das organizações. O que acontece e que é perfeitamente observável, há de facto sempre um propósito, um determinado objetivo que é tentado por alguém que usa uma interface e, portanto, esse alguém é tipicamente múltiplo, portanto não é apenas uma pessoa, mas falamos num contexto organizacional com múltiplos atores que estão envolvidos e tem de facto um propósito de comunicar, de pedir um determinado documento, pedir a ativação de um determinado serviço, solicitar um determinado certificado, imaginemos. E, portanto, essa é uma dimensão de comunicação à qual depois é expectável uma resposta, seja a resposta da organização que diz, ok, aqui está o seu documento, ou não é possível fazer o seu documento, algo que vai sair daquilo que é a execução mais comum, mas as execuções também negativas, e, portanto, há aqui um conjunto que são os atos de comunicação que são propositadamente executados pelos diferentes atores e que o Online Desk aqui vimos, portanto, nesta demonstração, a fazer este tipo de interações. O que acontece depois? Em complemento com estes atos de comunicação, temos os atos de produção, portanto, a própria execução de vamos disponibilizar o serviço, previsionando em determinada plataforma para um determinado fim. Vamos produzir um determinado documento de acordo com aquilo que foi requisitado. Isto significa, vamos ativar um serviço, por exemplo, um outro exemplo. Isto significa que há atos de produção que estão conectados com os atos de comunicação. Portanto, isto não são dois universos indissociáveis, eles de facto estão relacionados entre si, há uma dependência, aquilo que podemos chamar, digamos que, uma grande máquina de estado social, onde os diferentes atores estão a interagir entre si e, no fundo, temos aqui um conjunto de interações sociais que são depois satisfeitos pelos atos de produção. E isto leva-nos, de facto, aqui a ter, obviamente, uma relação óbvia entre aquilo que é o interface e aquilo que são os workflows engines, alguns já existentes, outros que são necessários. Neste exemplo, vemos aqui o EdocLink, obviamente que é e no testemunho também, portanto, transmitida, obviamente que é uma relação óbvia, mas estamos a falar de qualquer... Quando falamos no contexto com esta amplitude de máquina de estado social, falamos disto num contexto de qualquer tipo de sistemas. O que é que isto leva? Leva depois à capacidade de nós podermos dizer que existe, de facto, competências que determinados atores têm para produzir determinados atos e, portanto, de comunicação e atos de produção. Portanto, o emitir um determinado documento ou ativar um serviço requer um conjunto de competências que determinado ator tem. Portanto, há aqui uma preocupação em termos de assignação destas competências aos diferentes passos do processo de negócio. A adicionar isto depois no momento em que as coisas são feitas, portanto, uma coisa é dizer, ok, temos aqui este modelo que podemos estabelecer, outra coisa é a sua execução em tempo real. E aí já é a responsabilidade que é assignada a cada um de nós quando toma uma determinada ação, de uma forma completa. Seja usando, portanto, o clássico balcão físico, seja o móvel, o contexto móvel, seja mais comum em termos de web, não é? Portanto, temos aqui um contexto que requer, de facto, este mapeamento, depois a ligação com as competências e responsabilidades de cada um dos atores e, com isso, sim, temos, então, uma visão como um todo de um sistema que não é, obviamente, só usabilidade, não é só interface, é bem mais do que isso, não é? Bom, temos aqui problemas muito mais tópicos que podemos... Já agora pegava ao longo da tua intervenção, e tem sido comum ao longo das diferentes intervenções,
falarmos aqui na desmaterialização, e falamos da desmaterialização, estamos a falar em formulários web, inclusivamente, quando o Bruno Oliveira nos pôs a situação da Câmara Municipal de Matosinhos, referiu o crescimento que se tem verificado em termos de adesão a esse serviço, é inegável que vai ser o serviço que mais cresce. Agora, a questão que se pode colocar é que todos nós sabemos que, em termos de literacia informática, as coisas não são homogéneas, e, nomeadamente em Portugal, existem aqui diferentes níveis. Até que ponto é que não podemos estar aqui a criar uma clivagem, digamos, e a criar um grupo de cidadãos que automaticamente serão info-excluídos, porque não terão acesso a estes meios? Como é que tu achas que isso pode... Se isso realmente é um problema, como é que isso pode resolver, Paulo? A info-exclusão existe, é verdade. Mas terá a dimensão, terá o peso que nós lhe damos? É uma questão que eu não quero aqui desenvolver muito, mas pergunto, todos vimos nas últimas décadas o modo como as redes sociais foram permeáveis, chegaram a todo lado. Os meus pais usaram redes sociais, eu nunca imaginei que usassem o Facebook, mas usaram enquanto estavam vivos, e isso é um exemplo para mim de que a info-exclusão muitas vezes depende também do contexto, depende da motivação, depende da vontade, da necessidade e de um conjunto de aspectos muito mais sociais, muito mais próximos das pessoas do que da tecnologia, porque a tecnologia consegue arranjar maneiras de simplificar a interação. O Instagram é extremamente simples de usar, toda a gente sabe usar o Instagram após 2 segundos de interação com ele. Portanto, e a interação numa rede social às vezes é extremamente complexa. Os processos que estão a ocorrer numa rede social são às vezes terrivelmente complexos. Não temos noção disso porque as interfaces, aquilo que dizíamos, nos mostram caminhos que são naturais e que se tornam simples de usar. Eu penso que o problema aqui põe-se assim, põe-se obviamente na usabilidade, mas também se põe noutros aspectos que têm a ver com a conveniência. Eu há pouco referia num serviço 24 horas, as pessoas não vivem todas no mesmo horário. Eu conheço muita gente que vive à noite, por exemplo. Produz à noite. Durante o dia têm o seu trabalho, mas à noite produzem. E isso obviamente implica que eu tenho de dar a essas pessoas uma interface desta natureza. Outras gostam de seguir o seu ciclo diário. De manhã saem, eventualmente passam por um balcão de um serviço onde podem dar início a algo. A certa altura estão no escritório, num pequeno intervalo, avançam um pouco mais com a sua interação e se calhar fecham o processo à noite com o telefone ou com a web ou com um dispositivo móvel. O ciclo de vida das pessoas, normalmente, se for adequado, digamos assim, ao processo de interação, ou se o processo de interação for adequado ao ciclo de vida das pessoas, a info-exclusão diminui. Vimos isso acontecer nas redes sociais, vimos isso acontecer noutros ambientes. Todos nós, anualmente, fazemos uma declaração dos nossos impostos e todos nós fazemos-lo de um modo natural. Há 20 anos, provavelmente não, andávamos a tatear. Hoje, a info-exclusão é normalmente mais um resultado de políticas sociais e menos o resultado da tecnologia. A tecnologia consegue ultrapassar esses problemas. Estou pegando na tecnologia, portanto, e focaste muito naquilo que os sistemas permitem hoje. O desafio que te ia colocar agora, Sérgio, é a tecnologia está sempre a evoluir. Como é que tu prevês que a médio prazo, e aqui nestas coisas de médio prazo estamos a falar 2 anos, estes sistemas de atendimento possam evoluir? Que tecnologias é que tu vês virem a ser integradas de forma a facilitar a utilização dos utilizadores e simultaneamente otimizar o modelo de funcionamento das organizações? Correto. Muitas vezes somos surpreendidos, digamos, com a janela de tempo, que parece que é uma coisa muito longa e que subitamente fica disponível. Mas há aqui, essencialmente, duas principais, digamos, áreas de desenvolvimento onde vamos observar, em termos de tudo o que é atendimento. Por um lado, a capacidade da inteligência artificial nos facultar, portanto, ambientes de interação customizados e contextualizados ao que estamos a fazer naquele momento. Portanto, há a própria usabilidade contextual daquele momento. Quando falamos num contexto, de facto, num pedido de um serviço.
Não faz sentido, por exemplo, ter opções relativamente a coisas como uma reclamação. Portanto, estamos a falar do pedido inicial, não estamos a falar de uma... Portanto, há como que excluir determinadas opções, digamos assim, de um modo simples, do interface de atendimento inicial. Mas isto é, portanto, a capacidade de ter os interfaces que sejam adaptáveis àquilo que está a ser feito. Mas isto, obviamente, está depois relacionado com o aspecto do estado em que o próprio processo está. Portanto, há aqui muito de contexto de execução do meu processo, do processo em que eu estou envolvido, e que é, obviamente, distinto de qualquer outro indivíduo que esteja a fazer a sua interação, onde a própria interface me vai facilitar determinadas potencialidades. Portanto, em que é que eu sou capaz de interagir com o processo naquele instante. Digamos que são as duas principais, aquilo que é o atendimento mais clássico e depois a resultante que vem do processo. Mas esse processo, e aqui é que começamos, de facto, a puxar a complexidade de algo que é o processo, são documentos, podem ter documentos associados. Portanto, o próprio conteúdo dos documentos faz sentido que comecemos a tentar processá-los automaticamente, o seu próprio conteúdo. E, portanto, isto é algo que, em termos de interface, há de ser a resultante, há de ser visível, devemos conseguir ver o que é que resulta dessa extração automática do texto, devemos de chegar à semântica, ou pelo menos para conjuntos de documentos que são conhecidos e de determinado domínio, bem determinado, mas, efetivamente, todo esse trabalho que existe de bastidores dos workflow engines e, inclusive, do online desks, é algo que nos leva depois a possibilitar e a apresentar em cada momento aquela que é a informação mais relevante para os diferentes atores. Aqui é um desafio que as organizações têm, de facto, que, em vez de apresentarem os interfaces fixos, é algo que seja dinâmico e contextualizável. Portanto, estou a perceber que estás aí a implementar e a utilizar algumas ferramentas já na área de inteligência artificial, de forma a agilizar toda essa parte de implementação. Há um suporte fundamental das novas técnicas de inteligência artificial e a capacidade de poder ter alguma aprendizagem nestas plataformas que se traduza depois em ganhos de atendimento e de utilização, que é de facto um futuro que não é um futuro, portanto, foi o início aqui desta nossa questão, não é o futuro, se calhar daqui a muitos anos, vai ser bem mais cedo do que aquilo que se calhar nós prevemos neste momento. No fundo, acabaste de colocar aqui um desafio ao Paulo, que é de que modo é que das próximas versões do Online Desk venhamos a incluir estas tecnologias e fazer avançar e evoluir o produto efetivamente nesse sentido. E há pouco víamos um exemplo, um chatbot, em que a inteligência artificial pode, por exemplo, simplificar a interação de modo muito intenso, por exemplo, evitando erros, avisando sobre cuidados que o processo exige, sobre quão completo está o processo, em que estado é que está o meu processo. Muitas vezes em que estado é que está, não é o meu processo, é o meu pré-processo, é a minha instrução do processo, é o meu carregar das peças que eu preciso, e isso tudo a inteligência artificial permite-me, digamos, não só monitorizar, mas avisar, impedir que os erros se repitam, ao fim e ao cabo aumentar a experiência do utilizador, não é? Apoiá-la neste caminho. Bom, e neste momento já temos aqui algumas questões que nos foram sendo colocadas. Não vamos conseguir responder a todas, vamos passar aqui algumas e vamos procurar responder dentro daquilo que o tempo nos permitir. Todas as outras iremos depois responder posteriormente e endereçar a nossa resposta, a nossa opinião, a quem colocou a questão. Eu ia então passar à primeira questão que nos foi colocada e que essencialmente diz, portanto, até agora ouvimos falar da presença web, mas o Online Desk permite ligar a outros canais e sob a ligação a outras aplicações de back-office. Existe possibilidade de realizar essas integrações? Esta é mais dirigida a ti, Paulo. Para mim, muito bem.
A resposta é sim a tudo, mas a tudo o que é aí colocado, mas provavelmente eu deveria fazer um enquadramento que nos permita entender como é que podemos responder a tudo. O Online Desk está estruturado como um hub, como um núcleo que integra um conjunto de sistemas, redes, órgãos, digamos assim, deste ecossistema que cumprem funções diferentes. Alguns estão mais próximos dos canais, é verdade, e o canal presencial é um deles, em que temos uma interface normal, um PC num posto de atendimento físico, digamos assim, mas que mesmo assim há uma série de integrações que nascem daí. Vou-vos dar alguns exemplos. Os sistemas de filas de espera, em que encaminham as pessoas para os vários postos de atendimento, já muitas vezes trazem informação de pré-seleção. Muitas vezes esses sistemas, por exemplo, avisam a pessoa de que está a 2, 3 números de ser chamado. Ora, se avisa a pessoa é porque conhece a pessoa. Se conhece a pessoa, conhece o contexto da pessoa. Portanto, quando a pessoa se senta à frente do guichê, provavelmente quem o vai atender já tem um contexto e consegue, digamos, simplificar a interação inicial. Este é um exemplo. Mas outros canais existem. Colocar o Online Desk num contexto de um call center significa, mais uma vez, integrar uma API que normalmente se chama de CTI, Computer Telephony Integration, enfim, que ao passar as chamadas de que vêm de uma rede telefónica também trazem contexto para quem está a atender e permite, do mesmo modo como no atendimento presencial, permite também simplificar, melhorar, afinar, digamos assim, o atendimento. Outros canais também existem, por vezes são canais menos habituais, as pessoas não estão tão habituadas como isso, mas pensemos no seguinte, as plataformas de partilha, os Teams deste mundo, os Zooms deste mundo, transformaram-se num canal de trabalho, num canal social, num canal de interação. E por que não também um canal de negócio? Claro que é um canal, e é um canal em que podemos integrar-nos e oferecer, digamos assim, a possibilidade que um utilizador, no contexto do Teams, possa fazer uma solicitação, um pedido, por exemplo, que pode ser um pedido interno, pode ser um funcionário que está a pedir ou está a solicitar férias ou uma autorização de deslocação, o que quer que seja, não é? Mas as interfaces, os canais têm de ser adequados, portanto, ao contexto de utilização e deste modo a plataforma abre-se assim a todo esse tipo de integrações. Eu falei em call centers, na web, nos terminais móveis, mas existem outros. Há canais de mensagens, por exemplo. Muita interação pode ser feita por SMS. As pessoas, por vezes, tendem a ver o SMS como um canal menor, mas não é tão menor como isso. Ele tem uma persistência muito intensa e é um bom canal, porque ele aumenta, chega a toda a gente, não é? Mas há outros ainda que são mais recentes e que têm a ver um pouco mais com as plataformas de mensagens que temos disponíveis em praticamente todos os ambientes de interação. Os canais são importantes, portanto, todos os canais passíveis de trazer pedidos para um Online Desk que têm de ser integrados. O mesmo se passa com as integrações de back-end, com as aplicações às quais o Online Desk irá entregar, digamos assim, e receber aquilo que foi produzido, entregar o pedido, os pedidos e receber as produções, digamos assim. Tipicamente estamos a falar de ambientes próximos do workflow, da gestão documental. O EDOC é um exemplo que nativamente trazemos integrado, mas outros ambientes de gestão documental e workflow também são integráveis, mas também ERPs, porque muitas vezes os processos de negócios são geridos, digamos assim, num ambiente de gestão empresarial, como um ERP, com acesso às informações transacionais, com acesso ou com o desencadear de transações, de pedidos de compra ou faturações, enfim, todo o conjunto de interações comerciais ou industriais que possam existir e aí os ERPs obviamente ocupam um espaço que é importante, de onde também olhamos para essas aplicações como passíveis de serem integradas. Esta capacidade de ter um conjunto de providers, como muitas vezes chamamos, providers de autenticação, providers de canais, providers de back-end, providers de notificação e de aviso, digamos assim, são todos um conjunto de interfaces que podemos integrar e podemos mapear nos processos de negócio de atendimento, mapear esses processos de atendimento nos processos de negócio de back-office que referimos. Eu penso que a palavra-chave até que referiste aí é vermos um pouco o Online Desk como um hub que está preparado ou para se integrar
ou para, efetivamente, funcionar como canal, ligado a qualquer tipo de canal. Nós passámos agora à segunda questão que nos foi colocada. Um dos problemas que sentimos na nossa organização, e penso que não seja uma questão só nossa, tem a ver com as entidades. O Online Desk tem um módulo de entidades próprio, questão que é colocada, ou pode ligar a outros sistemas. E em termos de identidade, o que permite o Online Desk? Sérgio, se quiseres... Sim, esta questão isto é muito pertinente, não é? Isto em termos de qualquer organização que de facto tem que ter uma relação de auditabilidade das ações que são feitas no processo, seja as tais de comunicação ou de produção, acontecendo em diferentes momentos de execução do processo, mas acontece que depois precisamos de facto auditando quem é que foi de facto responsável por ter feito determinada ação. E portanto, há obviamente contextos onde a própria gestão de identidade já existe e, portanto, a solução está no local. Faz sentido, sim, que se integre este racional de pensamento de diferenciação de dados de comunicação de produção com sistemas já existentes. Mas eu aqui, e obviamente isso é algo que é mandatório para depois sermos capazes de produzir todos, até se pensa nos aspectos regulamentares, pensamos em GDPR, por exemplo, estamos obviamente a falar desse contexto, mas eu aqui alargava um bocadinho esta questão, se me permites, que é para a questão da gestão de identidades, que hoje, mais recentes, nomeadamente gestão de identidades descentralizadas. Portanto, nós... pensando em processos, hoje é inegável olhar para processos que não estão a ser controlados por uma entidade centralizadora. E, portanto, vemos isto, por exemplo, temos europeus com projetos de identidade a nível de todos os países da União Europeia, onde, obviamente, não existe uma entidade única, um país único que centralize tudo. Portanto, há uma rede centralizada em cada país, cada país, no fundo, digamos que tem o mesmo tipo de equivalência em termos de acreditação dessas identidades, para que depois possa oferecer a identificação e a autorização subsequente a cada uma das ações que os processos de negócio contêm. Pronto, e aqui introduzo isto porque, de facto, é hoje uma realidade, tanto no contexto público, mas no contexto privado também é algo que rapidamente será um requisito de autenticação de identidade de cada um de nós, e isto é um problema fundamental que hoje em dia nós percebemos que é portanto, quem sou eu dentro do processo de negócio e como é que eu certifico que de facto a identidade é própria. Portanto, aqui há conexões óbvias com, por exemplo, com cryptocurrencies, portanto, moedas eletrónicas, onde a identidade é algo que é uma incógnita, portanto, e este desafio tem que ser de facto também trazido para o contexto portanto, de toda a execução do processo de negócio, que tem impactos. Pensamos na questão da moeda, mas é também do certificado, por exemplo. Como é que eu me autentico que, de facto, sou o possuidor daquele certificado específico que me habilita para fazer determinados atos na sociedade. E, portanto, isso é algo que é um desafio que está em cima da mesa. É um desafio que eu não diria que é para ser feito daqui a 2 anos. É para ser feito hoje, está a ser feito hoje. Há de facto, já evoluções neste contexto e é todo compaginável com aquilo que temos em termos de Online Desk, integrando com o Workflow Engine. Portanto, é algo que eu acrescentaria, o Sérgio tocou em pontos que são muito importantes numa plataforma como esta, não só, digamos assim, a visão que o Online Desk tem de ter das entidades que existem noutras aplicações, mas também aquelas que existem, que não existem em lado nenhum, a não ser no próprio Online Desk. Portanto, a distribuição das entidades por todo o lado é obviamente um aspecto que é fundamental, mas temos de ter em conta que a entidade cumpre várias funções. A entidade existe, quem no âmbito do Online Desk desencadeia os processos de atendimento, é verdade, mas a entidade depois deixa um rastro que é talvez o ativo mais importante que fica do atendimento.
e esse rastro que ela deixa, normalmente chamamos a memória da relação. As organizações até hoje são amnésicas. Eu vou tratar de um papel numa organização e esse papel é-me tratado. Se eu vou lá voltar para tratar de um outro papel, ninguém se lembra que eu entrei lá para fazer aquele papel anterior. Há uma amnésia completa. Não há relações com a amnésia. Já agora, imaginem um filho e uma mãe amnésicos. Não haveria relação possível entre eles. Eles não se lembravam. O filho não sabia que aquela senhora era a sua mãe e a mãe não sabia que aquele filho era seu filho. Portanto, não há relação. Se não há memória, não há relação. E a entidade aqui tem de existir também no Online Desk, não só aquela entidade que existe num SAP ou numa gestão documental e o Online Desk consegue ir lá chegar a ela, mas também na informação de relação que o Online Desk foi recebendo. O sistema tem que saber que eu ontem entrei e fiz isso, que amanhã vou entrar para fazer aquilo e que eu sou, digamos, eu deleguei algumas responsabilidades noutra terceira pessoa e essa terceira pessoa pode agir por mim. Há todo um conjunto depois de informações que não estão em lado nenhum, tem de estar no Online Desk e são as informações que permitem eliminar ou diminuir a memória da relação, porque quando há a amnésia da relação, porque quando há amnésia não há relação, e se não há relação não há interação decente, há apenas atendimento seco, e isso não leva a lado nenhum. Nós estamos a atingir o limite. Eu ia passar aqui uma questão que é muito rápida, que era basicamente que tipos de pagamento é que a solução suporta. E peço-te, Paulo, que sejas sintético, estamos a atingir o limite muito rapidamente. Já demos resposta de algum modo a isso. O Online Desk é um hub e sendo um hub agrega provedores de pagamentos, os provedores que têm a ver com a nossa vida do dia-a-dia, os multibancos, as interfaces da AMA de pagamento, os interfaces de outros provedores de pagamento, como PayPal ou outras entidades que o fazem. O pagamento normalmente é um problema que é complexo, tem a ver muitas vezes com aspectos geográficos, é verdade. É difícil pagamentos internacionais, não são triviais, é verdade, e isso pode trazer problemas, mas o modo como as organizações em Portugal se estruturaram em torno das redes de pagamento da CIBS permitem-nos ter uma oferta muito, muito universal e simples em Portugal. Pronto, e com esta informação que certamente deixou todos mais descansados, porque as organizações efetivamente precisam de receitas, vivem de receitas, nós iremos proceder ao encerramento deste seminário. Gostava de agradecer a todos os participantes, todos aqueles que tiveram a assistir a este webinar. Espero que tenha sido útil e desde já nos coloco inteiramente à vossa disposição para, juntamente convosco, podermos avaliar as vossas necessidades, podermos ver de que forma é que as soluções que temos, ou que sejam complementadas com outras soluções, deem a resposta àquilo que são os desígnios que vocês têm no dia-a-dia. Queria também agradecer a participação dos elementos da Link, o professor Alves Marques, que fez a abertura, aos meus colegas de painel, o Paulo e o professor Sérgio, e também a toda a equipa que não é visível, mas ajudou a preparar este webinar. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos. Entrem em contacto connosco, nós teremos toda a disponibilidade para trabalharmos em conjunto. Obrigado.